Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para gravar nossa última aula referente à apostila do nosso segundo bimestre. E vamos fazer uma revisão para a nossa provinha de português. Não se preocupem porque lá está moleza. Até porque o assunto colabora, né, conosco, né? Nós vamos estudar hoje, além da revisão, um assunto que foi visto lá no início da apostila 1, que é conjunções, que são palavras que unem orações e estabelecem uma relação de sentido entre elas. As conjunções sempre retomam uma ideia dita numa oração anterior, né? E antes de ir para a revisão, vamos ver as conjunções que vão ser estudadas para a prova. Não se preocupem porque são somente dois tipos de conjunções que estudaremos, que são as conjunções conclusivas, que dão ideia de conclusão ou consequência. Não esqueçam, as conjunções que iremos estudar são as conjunções conclusivas. Elas estabelecem uma ideia, uma relação de conclusão ou consequência. E na lista que eu coloquei, veja que está destacada aí a conjunção por isso. Porque a conjunção por isso, ela é referência. Ela é considerada a principal de todas. Todas as outras vão equivaler a ela, a por isso. Temos por isso, logo, assim, portanto, então, além disso, por conseguinte e por consequência. Então, nós temos aí essas conjunções, por isso, logo, assim, portanto, então, além disso, por conseguinte e por consequência. Todas essas conjunções, todas elas equivalem a por isso, são sinônimos de por isso. A conjunção por isso, ela é a conjunção referência de todas as conclusivas. Quero dizer que todas as outras equivalem a por isso. O que você tem que entender para essa prova é isso, que a conjunção conclusiva, que estabelece uma relação de consequência sobre a oração anterior, é a conjunção por isso. E todas essas outras que estão à frente dela são sinônimas, quer dizer que todas podem substituí-la sem haver mudança de sentido. Exemplos: as árvores balançam, logo está ventando. O logo poderia ser substituído por isso, por então, por consequência, além disso. Não recebi meu auxílio financeiro, portanto não tenho dinheiro para sair. Esse portanto poderia ser substituído por além disso, por isso, por conseguinte, qualquer uma dessas, e não haveria mudança de sentido. Continuaria sendo conclusiva, estabelecendo uma relação de conclusão ou de consequência. E a outra conjunção é a conjunção que dá uma ideia de causa, que são as conjunções causais. Elas sempre expressam a razão, o motivo, a razão ou o motivo expressa na oração anterior. Notem que as conjunções sempre introduzem uma oração, estabelecendo uma relação de sentido sobre uma oração que já foi falada, algo que foi dito já. E nossas segundas conjunções são as causais, que apresentam a causa ou o motivo de algo que já foi dito. A nossa conjunção causal, que serve como referência, é a conjunção porque. Aqui está destacada aí logo no início do slide. E as que podem substituí-la, que são sinônimas dela, que a substituem sem haver prejuízo de sentido, são as conjunções pois, uma vez que, já que, visto que, porquanto. São essas as que substituem o porquê sem haver nenhum prejuízo, nenhuma alteração de sentido. Continuam estabelecendo uma relação de causa, apresentando o motivo
disso ou daquilo ter acontecido. Reescreva este trecho da redação, pois está confuso. Elaborei o projeto da minha casa, visto que sou engenheiro. A casa incendiou porque esqueceram o gás ligado. Saiu mais cedo, visto que o filho ligou. Temos aí as conjunções pois, visto que, porque e visto que novamente. O porquê que é a referência que aparece na terceira oração. E as outras que correspondem a ela no mesmo sentido. Muda somente a escrita, mas o valor de sentido, né, o valor de coesão é o mesmo. É um valor de causa, uma relação de causa, apresentando o motivo que se refere à oração anterior. Então, em relação a conjunções, nós estudaremos somente esses dois tipos para a nossa prova. São as conclusivas e as causais. Somente isso, que é para você não ficar endoidando, procurando, porque há vários tipos de conjunções, então não precisa você enlouquecer procurando todos os tipos. São só esses dois tipos, as conclusivas e as causais. Então não enlouqueça pesquisando todos os outros tipos de conjunções. São somente essas duas. E vou corrigir algumas atividades referentes aos conteúdos da prova, que são os pronomes. Pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes retos. E eu separei algumas questões, algumas são da apostila, outras não, outras foram elaboradas por mim. Temos aí a questão 8, que está na página 50 da apostila. Então você pode acompanhar essa questão que vai ser corrigida agora. Lá na página 50 da sua apostila é a questão 8. Na frase, nosso desejo para este planeta é que todos os seres tenham sua vida preservada. Letra A. Quais palavras são pronomes? O que são pronomes? São palavras que substituem nomes ou acompanham nomes. O pronome tem duas funções. Uma das funções é de substituir nomes e outra função do pronome é de acompanhar nomes. Lembrando que esses nomes são substantivos. Então, na letra A, que pergunta quem são os pronomes. Os pronomes são nosso, destacou aí, nosso, este, todos e sua. Temos aí 4 pronomes: nosso, este, todos e sua. É a resposta da letra A. Letra B. A qual pessoa do discurso cada pronome está relacionado? A que pessoa do discurso? O pronome nosso está relacionado à primeira pessoa do plural. Está relacionado à primeira pessoa do plural e é um pronome possessivo. O primeiro pronome, que é nosso, está relacionado à primeira pessoa do plural e é um pronome possessivo. O pronome seguinte é este. O pronome este é um pronome demonstrativo. É um pronome demonstrativo. E esse pronome demonstrativo, ele é um pronome que pertence à primeira pessoa do singular. O pronome todos, que é o seguinte, é um pronome indefinido. E todo pronome indefinido sempre está flexionado na terceira pessoa, no caso aí do plural. O outro pronome é sua, que é um pronome possessivo, que está relacionado à terceira pessoa do singular. Então, anotaram isso? Nosso está flexionado na primeira pessoa do plural, este na primeira do singular, todos terceira do plural e sua terceira do singular. E em relação a quem eles se referem na frase, o pronome possessivo nosso se refere ao substantivo desejo.
O pronome este, que é demonstrativo, se refere ao substantivo planeta. O pronome indefinido todos se refere ao substantivo seres. E o pronome possessivo sua refere-se ao substantivo vida. Nossa próxima questão é a questão 4, que está na página 14, no caderno de atividades. Ele faz uma prova dentro da ferramenta e descobre o que quer estudar. Qual é a função do termo em destaque? Quando nós falamos em função, é função sintática, é sujeito, é predicado, é verbo transitivo, verbo intransitivo, é complemento verbal. Então, o que temos destacado aí é o pronome ele. Note que o pronome ele é um ser que pratica uma ação, faz uma prova dentro da ferramenta. E essa ação, seguida de toda uma informação, refere-se ao pronome ele. Lembrem que nós estudamos há algum tempo o sujeito e o predicado. São os termos essenciais da oração. São os termos principais. O sujeito é o ser sobre o qual se declara algo e toda informação declarada sobre o sujeito é o predicado. E o predicado é sempre constituído por verbo ou locução verbal. Então, o pronome ele, que é o ser que realiza a ação, exerce função sintática de sujeito. Então, a resposta da letra A é sujeito. Letra B. Qual é a classe gramatical desse termo? A função sintática na letra A é sujeito. E a classe gramatical é pronome pessoal reto. Nossa próxima questão não foi tirada nem da apostila nem do caderno de atividades. É uma questão solta, que não saiu do seu equipamento didático. Identifique os pronomes e classifique-os quanto a pessoa, número e função sintática. Pessoa, primeira, segunda ou terceira. Número, singular ou plural. Função sintática dos pronomes. Os pronomes podem exercer função sintática de sujeito ou de complemento verbal. Quando ele está realizando a ação, ele é o sujeito. Quando ele está complementando o sentido do verbo, referindo-se ao verbo, aí ele é complemento verbal ou complemento do verbo. Letra A. Quando o vi, cumprimentei-o. Na letra A temos dois pronomes, o antes do verbo vi e o depois do verbo cumprimentei. Note que esses dois pronomes, o substitui um nome de alguém. Quando vi ele, na linguagem coloquial nós dizemos assim, quando vi ele. Na linguagem coloquial, na linguagem informal, nós não nos preocupamos se estamos falando certo, obedecendo às regras ou não. Só nos preocupamos em nos comunicar. Na linguagem padrão, nós temos que obedecer regras. Então, nós não dizemos quando vi ele, quando o vi. Esse o que aparece duas vezes na oração antes da vírgula e na oração que tem depois da vírgula substitui um nome. Esse pronome o, por substituir um nome, exerce função sintática de complemento verbal. Então, a resposta para essa letra A é pessoa, terceira pessoa, número, singular, função sintática, complemento do verbo. Letra B, nós torcemos muito por eles. O pronome eles, ele, ela, eles, elas, nós, que faz parte tanto do grupo dos pronomes pessoais retos como dos pronomes oblíquos. A diferença é que quando eles estão praticando a ação, eles exercem função sintática de sujeito. Quando eles têm como antecedente uma preposição, isso indica que eles estão referindo-se ao verbo e eles funcionam como complemento verbal. Letra B.
Nós torcemos muito por eles. Temos aí o pronome nós e o pronome eles. O pronome nós está realizando a ação de torcer. Então ele é sujeito. O pronome eles é complemento de torcemos. Torcemos por quem? Por eles. Note que antes do eles tem a preposição por, indicando que esse eles é um complemento do verbo. Então, o nós, quanto à pessoa, primeira pessoa, número, plural, primeira pessoa do plural, função sintática, sujeito. O pronome eles, ainda na letra B, quanto à pessoa, terceira pessoa, número, plural, terceira pessoa do plural, função sintática, complemento do verbo. Letra C. Eles torceram muito por nós. Agora, observem que inverteu a posição dos pronomes que estão lá na letra B. O pronome nós, que estava no começo, foi para o final, e o pronome eles, que estava no final, iniciou agora a oração. Eles torceram muito por nós. A ação, agora na letra C, é realizada pelo pronome eles. E o pronome nós é quem recebe a ação. Recebe a ação do verbo torceram, indicando que agora mudaram de função. Então, nós temos dois pronomes na letra C, que são os mesmos da B, mudando apenas a ordem, a sequência. O pronome eles, quanto à pessoa, terceira, quanto ao número, plural, e quanto à função sintática, sujeito. O pronome nós, quanto à pessoa, primeira, número, plural, função sintática, complemento do verbo. Viram a diferença aí entre o nós e o eles, quando é sujeito e quando é complemento do verbo? Quando está realizando a ação, exerce função sintática de sujeito. E quando está recebendo a ação, exerce função sintática de complemento verbal. Próxima questão nossa é sobre a ordem direta ou indireta do sujeito e do predicado. Lembrem que quando tratamos de ordem direta ou indireta, lembramos do sujeito e do predicado. Observe a construção de cada oração e informe se estão na ordem direta ou na ordem indireta. Toda vez que o sujeito inicia a oração e o predicado fica depois, ordem direta ou ordem tradicional. Sempre que o predicado inicia a oração e o sujeito vir depois, ordem indireta ou ordem inversa. Se qualquer elemento do predicado aparecer antes do sujeito, já caracteriza como ordem inversa. Letra A. Despreocupados, os alunos fizeram a prova de recuperação. O que temos aí no início é o adjetivo despreocupados. Esse despreocupados refere-se aos alunos. E despreocupados faz parte do predicado. Quem é o sujeito da frase? Quem fez a prova? Os alunos. Os alunos é o sujeito. E todo o restante do período é o predicado. Toda vez que você tiver dificuldade para saber quem é o sujeito, identifique o verbo. O verbo da letra E fizeram. Quem fizeram a prova? Os alunos. Os alunos é o sujeito. Então, tudo que sobra é o predicado. E note que a palavra despreocupados faz parte do predicado. Então, um elemento do predicado aí introduz a oração, caracterizando como ordem indireta. Letra B. Os perfumes me dão alergias no pescoço. O verbo dessa letra B é dão. E a informação é dão alergias no pescoço. Quem dão alergias no pescoço? Os perfumes. O verbo dão é uma ação que se refere a perfumes. E veja que o sujeito da oração é o substantivo perfumes. Outra forma de você identificar o sujeito é a palavra que concorda com o verbo.
Veja que o sujeito está no plural, o verbo também. O sujeito está no singular, o verbo também. Então, o sujeito da letra B, os perfumes. Os perfumes, como é o sujeito e introduz a oração, temos aí uma ordem direta ou ordem tradicional. Letra C, apavorados, os passageiros desceram do avião. O verbo desse período é desceram. Quem desceram? Os passageiros. Os passageiros é o sujeito da oração. Se os passageiros é o sujeito da oração, então tudo que sobra é o predicado. E lá no início da oração nós temos a palavra apavorados, que faz parte do predicado, que é uma palavra que se refere ao sujeito. Então, por ter uma palavra que pertence ao predicado antes do sujeito, então nós temos aí uma frase na ordem inversa, ou ordem indireta. Letra D. Os pais preocupam-se muito com os filhos. O verbo da oração é preocupam, acompanhado do pronome se. Preocupam refere-se a pais. Essa é uma ação que faz referência aos pais, realizada pelos pais. Então, os pais é o sujeito, está no começo da frase. O predicado está depois. Temos aí uma ordem direta ou ordem tradicional. Vocês têm umas atividades para realizar sobre esse assunto. São poucas. Não se preocupe não, que não chega nem a 50 questões não. São pouquinhas. São as questões que estão nas páginas 43 e 44, 49 e 50. Essas atividades vão ajudar vocês a eliminarem as dúvidas que ainda tem. Se tiverem, que eu acredito que nem tem dúvida, porque o assunto é tão fácil que eu até duvido que vocês tenham dúvidas. Então, vocês realizem essas atividades, que é uma forma de estarem treinando mais um pouco para a prova. E estudem por essa aula, porque nessa aula eu fiz um resumo de tudo que será abordado na prova. Então, boa sorte a todos.